A Agricultura BR traz agora em destaque um tema muito importante para a pecuária e também para o setor sucroalcooleiro, a mosca dos estábulos e o seu controle. Para falar a respeito deste assunto, o que aconteceu nos últimos anos, eu recebo aqui em nossos estúdios Tassiane Ferreira, ela que é bióloga, ela é consultora responsável na Volare Consultoria, que faz esse tipo de trabalho junto às usinas, um trabalho que tem sido feito para controlar essas moscas. Está sendo um prazer recebê-la aqui em nossos estúdios e nós temos um contexto, um passado agora recente, os últimos 5 anos, 10 anos, que era uma realidade diferente, Tínhamos até alguns conflitos no campo em relação a quem criava e também as usinas. O que aconteceu? Como é que estava essa situação nesse período agora anterior de 5, 10 anos? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos os ouvintes. Surto por mosca dos estábulos ainda é bastante frequente no país e afeta principalmente 5 estados: São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais. No entanto, teve bastante avanço em relação às pesquisas, o que deu mais subsídio em relação ao manejo integrado dessa praga. Para dar uma referência cronológica, em 2013 foi feita uma primeira pesquisa em relação à dinâmica populacional da mosca dos estábulos envolvendo usinas e propriedades pecuárias. Inclusive foi a minha tese de doutorado, desenvolvida junto da Embrapa Gado de Corte, e a partir desse conhecimento em relação ao comportamento biológico da mosca dos estábulos, houve importantes avanços em relação ao manejo integrado. Esses avanços, é exatamente onde você atua. Eles aconteceram na área técnica, na área tecnológica. O que trouxe essa possibilidade de se controlar esses surtos, essas aparições da mosca dos estábulos? Esse assunto ele não é só de grande importância para o setor pecuário, que tem sido afetado diretamente em relação aos danos dessa praga, mas também é um assunto de grande importância e preocupação para o setor sucroenergético. Dentro dessa vertente, as usinas passaram a ter uma preocupação em relação a como controlar melhor essa praga nas suas áreas de produção. E passou a tecnificar esse processo também. Então, da mesma forma com que as usinas elas realizam o controle da broca, da cigarrinha, dos fenóforos leves, elas passaram também a ver a importância de se controlar a mosca dos estábulos a partir do manejo. Do manejo em relação aos subprodutos orgânicos que são gerados do processo de produção de açúcar e álcool, envolvendo a vinhaça, envolvendo a palhada, a torta de filtro e também os meios de condução da vinhaça, como os canais abertos, a rede de distribuição da tubulação, os reservatórios de vinhaça, e todos esses pontos eles passaram a ter uma importância em relação ao manejo, em como fazer para controlar nesses pontos onde também a mosca dos estábulos utiliza como foco de reprodução. Então o aspecto principal de controle hoje é técnico, tá certo? É técnico, envolve o manejo e é muito importante que cada usina entenda que tem que ser específico para cada caso, Cada usina demanda uma logística operacional diferenciada, e o que tem dado todo o respaldo em relação a esse manejo preventivo dos subprodutos orgânicos é também um monitoramento populacional dessa praga. Uma vez que você domina, conhece onde está a praga, automaticamente você direciona o controle e ele acontece de forma mais eficiente. E além disso, nós também temos utilizado de outras tecnologias, como o uso de drones, para utilizar numa condição de diagnóstico e avaliação qualitativa do manejo que está sendo desenvolvido na usina. E além de todo esse trabalho, que é muito importante ser desenvolvido durante não só a safra da cana-de-açúcar, mas também a entre-safra, é a parceria junto ao pecuarista, onde ele também tem que desempenhar um manejo sanitário, principalmente relacionado à higienização das instalações pecuárias, não só para eliminar também o foco de produção da mosca na propriedade pecuária, mas também ele acaba tendo outros benefícios, além do controle da mosca dos estábulos, que é controlar outras pragas, como a mosca doméstica, a mosca dos chifres, entre outros parasitas. Tassiane, foi muito bem lembrado, que eu lembro de alguns pesquisadores da Embrapa, acho que foi até o ano que eu conheci você, diziam o seguinte, que o pecuarista tem que primeiro cuidar de dentro de casa, tem focos dentro da propriedade, falando especificamente da propriedade pecuária. Mas um aspecto interessante é que as usinas começaram a demandar muito mais esse tipo de atividade para controle. Eu lembro que na semana passada, quando eu falei com você, você estava no interior de São Paulo, depois iria para um outro evento no qual você seria palestrante para depois voltar aqui para Campo Grande. As usinas começaram a ter essa percepção de uma maneira muito mais intensa. Sim,
Hoje eu enxergo muito bem que muitas usinas havia dificuldade de controlar por não ter o conhecimento técnico, não no caso de falta de vontade de querer resolver o problema necessariamente, mas em relação a não deter desse conhecimento. E hoje, especialistas no assunto, assim como eu e outros colegas, nós estamos dando esse suporte técnico para as usinas para delegar realmente o que é importante ser feito na realidade de cada uma delas. Infelizmente, não é uma receita, né, fácil de ser seguida, não é fácil de ser controlada essa praga nas áreas da usina, devido até à dimensão e à dinâmica do sistema de produção, mas esse conhecimento técnico ele começou a ser mais acessível para as usinas. E a gente tem atendido nisso, não só em relação à estruturação de um plano de ação, um manual de boas práticas para cada usina e respaldando em relação a esse monitoramento, que é uma ferramenta muito importante que nós utilizamos junto deles. Esse plano de ação, até para nós encerrarmos a nossa entrevista, esse plano de ação seria um protocolo para que os funcionários tratassem da situação para impedir que tenham as condições ambientais para que se desenvolva a mosca do estábulo e outros tipos de mosca? Exatamente, Fabiano. Dentro da realidade da usina, a gente faz todo um envolvimento com todos os funcionários envolvendo os setores, principalmente o pessoal do campo, onde eles passam a deter da informação necessária para ir eliminando esses focos potenciais para a proliferação da mosca dos estábulos, conforme as coisas vão acontecendo. Então, esse plano de ação, ele envolve esses setores, principalmente relacionado à vinhaça, ao pátio de compostagem, e esses funcionários, no dia a dia deles, vão desempenhando as ações preventivas. O controle do surto da mosca dos estábulos, ele tem que ser preventivo e não corretivo, porque uma vez que acontece essa explosão populacional, a gente tem uma dificuldade em fazer a gestão e o controle dessa praga. Tá certo, Tassiane, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR. Muito obrigada.